6:08, Fabrício Calazans chegando com uma notícia que eu considero muito importante para o futuro do Atlético. Vocês vão ouvir. Tudo bem, Calazans? Tá ligado, né? Tô ligado, deixa comigo. Boa noite, Léo, Everton Guimarães e ouvinte ligado na turma do Bate-Bola. Qual foi a sua manchete do programa de hoje, Léo? Tudo limpo. Ministério Público chancela eleição do Conselho do Galo. Pois é, uma decisão que passa régua, né? E que chancela e que dá tranquilidade para a turma do Conselho Deliberativo do Atlético seguir trabalhando, tendo em vista que o passo mais importante, talvez, da temporada é a transformação do clube em SAF. Tudo isso, Léo Figueiredo, porque hoje o Ministério Público de Minas Gerais arquivou uma notícia-crime que foi protocolada pelo Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético, no mês de dezembro. O Alexandre Calil, ele suspeitava, essa notícia-crime trata então de uma suspeita de fraude na eleição do Conselho Deliberativo do Atlético. E qual que é o detalhe? Suspeitando que muitos sócios se candidataram sem integrar o quadro societário do clube há mais de 2 anos. É uma exigência estatutária do Atlético. Então a gente lembra daquela polêmica. Tem uma cota no Clube Atlético Mineiro de associado dos clubes lá, né? Labareda, Vila Olímpica, e a pessoa compra uma cota. E aí ela pode participar do conselho, né? Ser votada, votar. E, segundo o Calil, isso não poderia acontecer. Mas é uma prática que o Atlético vinha adotando. Inclusive quando o Calil era presidente. Exatamente, com alguns dos conselheiros ou ex-conselheiros que se beneficiaram deste processo, herdando direitos de quem era o antigo dono da cota. Se a cota tinha mais de 2 anos, estava tudo certo. Se eu comprei a sua cota, você tinha mais de 2 anos de clube, comprei na sua mão e eu posso participar do conselho. Então, esta era a briga. E aí, então, o Ministério Público, e hoje, arquivando esse processo, a doutora Patrícia Ribeiro de Oliveira, ela quem assina esse arquivamento. No entendimento, Léo Figueiredo, ouvinte ligado na turma do Bate-Bola do Ministério Público, foram apresentadas apenas suspeitas vagas de supostas irregularidades, indícios insuficientes para a prática de crime, sequer levantado durante o processo eleitoral, ou seja, o processo eleitoral no Clube Atlético Mineiro, Conselho Deliberativo, no mês de agosto. E isso aqui foi levantado no mês de novembro. Já tinha corrido o pleito, a votação já tinha sido concretizada. Então, entendeu assim o Ministério Público de Minas Gerais e arquivando. E aí a gente lembra, né? Como pano de fundo dessa discussão, o Everton Guimarães, à época, lembrava aqui na turma do Bate-Bola a história da Arena MRV, se chamaria, né, Estádio Elias Calil, decisão que foi revogada pelo Conselho do Atlético, decisão que foi tomada lá em 2017, tem aquela briga ali entre Ricardo Guimarães e o Alexandre Calil, das contrapartidas para a Arena MRV, segundo o Guimarães, na casa de 30 milhões, é o que vinha sendo praticado em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, e no caso do Atlético foi na casa de 250 milhões, a capacidade da Arena MRV, que era para 56 mil torcedores, aí o Calil queria para 40, eles bateram o pé, foi para 46, então tem toda uma guerra política por trás disso, mas sem dúvida traz paz para o momento político do Atlético. Eu acho que essa é a palavra mais importante, que é paz. Vamos lá. Primeiro, o Atlético não tem dono, né, gente? Daqui a pouco o Atlético pode ter um grande investidor, mas o Atlético não tem dono. Então, não foi o Alexandre Calil, hoje não é o Sérgio Coelho, não são os 4 R's. O que o Atlético precisa nesse momento, e com esta chancela do MP sobre a eleição do Conselho do Atlético, é de tranquilidade. Porque o Atlético está talvez num dos principais, se não o principal momento de virada da sua história. O Atlético está prestes a ter um grande investidor e se quiser continuar competindo com Palmeiras e Flamengo principalmente, tem que ter esse investidor. O Atlético precisa sanear suas contas porque o Galo tem dívidas gigantescas. O Atlético precisa desse investidor. Para isso, o Atlético precisa de um conselho atuante e que esteja pensando da mesma maneira com quem hoje comanda o clube. E hoje, felizmente, o Atlético tem um presidente muito conciliador. É muito característica do Sérgio Coelho, para sempre tentar trazer todos os atleticanos, e é isso que o Atlético precisa agora. O Atlético não precisa de vaidades nesse momento, nem de picuinhas. O Atlético precisa que a gestão
atual, que gestões anteriores, que a torcida, que o atleticano, desde aqui de Belo Horizonte até lá no Japão, que estejam mirando o mesmo objetivo, que é o sucesso do clube. Porque se colocarem vaidades e sucesso individual à frente do clube, pode prejudicar. Everton, eu vou dar só um exemplo aqui, porque o Calazans citou uma coisa e eu vou dar outro aqui, da importância desse arquivamento e desse reconhecimento do Conselho do Atlético. Lisura nas eleições. Lisura nas eleições. O Calazans falou do momento de chancelar a venda da SAF para o investidor. Se este conselho tivesse fraude, a venda do Diamond não aconteceria. Porque este conselho aprovou a venda de 25%, 24,99%, que foi aí agora. Olha o baita problema que é. Ou seja, na minha opinião, o que o Atlético menos precisa agora são vaidades e pessoas pensando em si. Precisam pensar no clube. O Atlético é simplesmente, Léo, boa noite mais uma vez, o Atlético é simplesmente o time que mais deve no futebol brasileiro. É uma dívida impagável em condições normais. Impagável. A SAF que veio para salvar o Cruzeiro, que o Textor tem reclamado de algumas coisas jurídicas, mas que salvaria o Botafogo, o Vasco, o Bahia, é a única forma que pode salvar o Atlético, não tem outra alternativa, né? Então, como tudo aconteceu naqueles movimentos de quando o Cruzeiro estava virando SAF, vocês se lembram muito bem que parte do conselho meteu fogo na situação e tentou melar a situação. E isso acabou praticamente acontecendo no Atlético de forma igualitária, só que andou. Agora esse documento comprova o que o Ricardo Kertzmann participou conosco aqui do Bastidores. O Ricardo Kertzmann, naquela oportunidade, cantou a pedra. Ele foi exatamente em cima do que agora o Calazans está trazendo. Exatamente. Ele falou, Everton, não existe, o torcedor pode ficar tranquilo, não tem fraude, a coisa vai andar, a coisa vai caminhar. E que bom, até pegando uma carona numa coisa que você acabou de dizer, que o Atlético hoje tem um presidente que é um camarada equilibrado. Você já imaginou se não fosse? Se quando essa turma do conselho fez essa mexida no tabuleiro, se ele explode do lado de cá, onde que isso poderia parar? O Atlético não tem outro caminho a seguir. O Atlético é o clube que mais deve no futebol brasileiro. A SAF é a salvação. E que bom que agora vai poder caminhar rumo a isso aí. Que bom, HG. Agora